E o primeiro golpe é fazer teletrabalho informal. O que isso significa? Significa que o órgão está regulamentado, ou às vezes nem está regulamentado, ok? Não tem regulamentação, ou então ainda que tenha, tá? Regulamentação do teletrabalho. E aí o servidor quer fazer o teletrabalho, pressiona o gestor e aquele negócio todo para fazer o teletrabalho, fala, chefe, dá para fazer o teletrabalho, olha aqui, tem internet, o sistema dá para acessar de casa, eu consigo fazer tudo de lá, não tem nada que eu preciso ficar aqui, a não ser ficar sentindo o cheiro das pessoas. Chefe, deixa eu fazer o teletrabalho, não sei o que, daí o chefe, não, chefe, fica resistente, esse negócio é complicado, tal, não sei o que, aquele negócio todo. E aí a pessoa vai, aquela água vai batendo na pedra, até que fura. E quando geralmente fura, quando o gestor, quando o servidor vem seguindo o degrau, né? Então primeiro ele pede, depois ele sensibiliza, depois ele vai sensibilizando mais, vai pedindo mais, vai mostrando que tem como fazer, que dá para fazer, que o que ele fez ali agora é prova de que dava para ele ter feito em casa, não precisava ter feito ali, e aí ele começa a tentar mostrar isso, dizer que, olha, eu sou mais produtivo em casa, e aí ele vai começando subindo ali os degraus da influência, né? Até que depois chega um ponto que ele começa já a mudar de tom, né? Já diz assim, ó chefe, eu estou precisando fazer o teletrabalho por causa disso, por causa daquilo, e aí ele já começa a colocar as necessidades, o teletrabalho como se fosse uma necessidade dele. E eu preciso, eu estou me divorciando, eu tenho que levar os filhos para a escola, e aquilo dali tudo vai minando o coitado do gestor, que ele não recebe só de uma pessoa, ele recebe isso de um monte, né? Então, vai minando o coitado do gestor ali, meu amigo, até que tem a hora que ele perde a paciência ou ele cede, né? E esse é o perigo. Por quê? Porque se ele não se estruturou para fazer o teletrabalho, para implantar o teletrabalho na unidade, colocar as pessoas para teletrabalhar, essas pessoas produzirem resultados, né, produtividade, se ele não fez isso, aí o momento em que ele cede a essa chantagem, aí o próximo passo é o passo da chantagem, né? Primeiro o servidor diz porque quer, depois diz que seria bom, depois mostra os motivos, depois vai sensibilizando cada vez mais, depois ele muda o tom e começa a dizer as necessidades dele, diz eu preciso por causa disso, preciso por causa daquilo, preciso por causa daquilo, começa a botar um monte de dificuldades, e o gestor, se ele não tiver inteligência emocional ali, ele pega essa carga de trabalho, né, essa carga pesada de tanta coisa para ele, ok? Essa carga emocional, o que é um perigo. Então, ele pode correr esse risco de pegar e o servidor vai, ó, só colocando necessidade, cada vez mais coisa, até que chega a um ponto, pode chegar nessa escala aqui de um ponto em que o servidor começa a fazer chantagem. Diz, chefe, se não der para fazer teletrabalho aqui, se não deixar, eu vou para outra unidade, eu vou sair, eu vou procurar outros meios, e aí essa chantagem, por enquanto, é só no sentido da pessoa sair, né, os incomodados que se retira para procurar um lugar para eu trabalhar. Se isso não for possível, ele continua até que chegue ao nível mais negativo da coisa, ele começa a fazer o nível de ameaça. Então o servidor vai para o nível de ameaça, que é o chefe, se não deixar, eu vou entender se é perseguição, se é assédio moral, todo mundo faz, se só não deixa eu vou entrar para o processo administrativo, e, não sei, e aí a coisa começa a descambar para o outro lado, tá bom? Então, toma cuidado com isso, gerencia essas emoções, tá bom? E nessa linha é bom ter todo esse cuidado para estruturar bem a implantação do teletrabalho. Caso contrário, ou o gestor vai se ver na situação de, ou ele vai aloprar e dizer logo para o servidor, não, e pronto, e acabou, e arcar com as consequências disso, ou ele vai ceder e implantar e colocar o servidor em teletrabalho de maneira informal, tá bom? E aí que você colocou aqui, nossa, só de ouvir você falar já me deu o quê? Já me deu uma palpitação, e dá mesmo, é desse jeito. O caminho é esse, né? Tem uns degraus ali de influência. E o servidor vai sensibilizando, parece que eles fazem um curso, né, disso. É um negócio incrível. Então dá para você mapear bem, para saber até onde dá para aguentar, né? E beleza, e aí o cuidado é o quê? É o gestor ser influenciado por isso e tomar uma decisão também precipitada, dizer, tudo bem, vai para o teletrabalho, mas vai informal. E o servidor, para ele, tá tranquilo fazer o teletrabalho informal. Para os dois, porque é conveniente. Por quê? Porque para o servidor, ele vai estar atendendo a necessidade dele, vai estar em casa. É isso que ele quer, ok? Vai estar em casa. Agora, qual que é o detalhe? Uma coisa
O servidor está em casa, sem que isso esteja regulamentado, escrito em lugar nenhum, sem um contrato, sem um plano de trabalho individualizado, né? Geralmente é o nome do contrato de adesão ali do teletrabalhador, sem um plano de trabalho individualizado, onde diz quais são os descritivos das atividades que ele vai fazer em teletrabalho, quais são as periodicidades de reunião, como vai ser a comunicação, tudo, né? Como são as regras do teletrabalho e as regras da unidade. Se isso não estiver bem estabelecido, ele vai para o teletrabalho fazer de maneira intuitiva e na cabeça dele está ótimo, o chefe é a melhor pessoa do mundo porque deixou ele fazer teletrabalho, ele está em casa, está com a família dele, está fazendo o que ele quer de particular, está tudo certo, beleza? E está tudo bem, está lá e está fazendo e geralmente dá certo, tá bom? Nesse começo aí dá certo. O teletrabalho foi feito para dar certo, tá? Então, a pessoa vai para o teletrabalho e vai com vontade de que dê certo, ela vai se empenhar ali para fazer, tá tudo bem. Agora, qual que é o detalhe? Para o gestor, como o gestor foi quem autorizou esse teletrabalho informal, né? A pessoa não faz teletrabalho informal sem o gestor deixar, ok? Caso contrário, o nome disso é sumir do mapa, né? A pessoa abandonou, abandono de cargo, abandono de emprego. Então, a pessoa vai para o teletrabalho com o gestor autorizando e aí é que mora o perigo. Se o gestor acha que fazer o teletrabalho já tem um risco, porque tem que prestar contas, tem que fazer isso, é complicado, tem que não sei o que, aquele negócio todo, você imagina fazer o teletrabalho informal, autorizar e bancar isso. Uma coisa é certa, tem duas pessoas que estão interessadas nisso, toparam fazer isso. Um foi o servidor e um foi o gestor. Adivinha para quem que vai sobrar? Vai sobrar para o gestor. Se alguma coisa der errada, não tenha dúvida, vai sobrar para o gestor. Por quê? Porque o servidor, nesse caso, ainda vai ser um terceiro de boa fé. Ele vai falar assim, não, minha intenção era das melhores, eu estava querendo fazer o teletrabalho, ser mais produtivo para o órgão, eu só estava lá porque o chefe deixou. Eu só estava lá porque meu chefe deixou. Ah, mas meu chefe deixou, e quando vier o processo administrativo, sindicância, denúncia, ouvidoria, corregedoria, auditoria, esse tanto de coisa, a resposta do servidor vai ser, só fiz porque meu gestor deixou, e joga a responsabilidade para o gestor, e o gestor, que queria ser um camarada, queria ser um paizão, uma mãezona, vai se dar mal, não tenha dúvida, com isso vai ter que responder sozinho por essa situação, tá bom? Então, vai ter que prestar conta e dizer porque como é que justificou, como é que atestou pagar o salário de um servidor sem nenhuma regulamentação, ele sem precisar ir no órgão, bater ponto, cumprir horário, cumprir todas as exigências e regulamentações do órgão, tá bom? Então, primeiro golpe, não faça o teletrabalho informal, tá bom? Não ceda ao teletrabalho informal por conta disso. Olha só, e eu sou bem criterioso, sou bem correto com essas coisas. O teletrabalho informal, ele gera um monte de riscos, tá? Um monte de riscos para o servidor e para o gestor. A maioria das vezes, quem assume esse risco é o gestor. O gestor é responsável pela unidade, é responsável pela gestão dos trabalhos, pela gestão das pessoas, tá? Então, o gestor é quem atesta, quem é conivente com essa situação ou não, ok? Então, o primeiro risco é o teletrabalho informal, tá? Parece para o gestor ser conveniente às vezes, porque olha só, implantar o teletrabalho, dependendo do órgão, da forma como foi implantado, dá trabalho, né? Implantar dá trabalho. Tem que estruturar, tem que pensar, tem que estabelecer metas, tem que justificar as metas às vezes, porque está cobrando pouco, porque está cobrando muito, as pessoas ficam de olho, dá transparência, isso mexe com os ânimos das pessoas, tem que preencher às vezes um monte de documentação, plano de trabalho individual, tem que assinar dizendo que é responsável por isso, por aquilo, tem que mandar relatório da produtividade dizendo como está o trabalho, o acompanhamento do teletrabalhador, quer dizer, só de pensar, o gestor já olha e já fala assim, não, quer saber, ter essa trabalheira toda, você tá doido, eu não quero implantar teletrabalho não. Mas aí o perigo é acabar cedendo o teletrabalho informal, tá bom? E aí ele assume todos esses riscos aqui, toda essa parafernália que ele deixou de fazer, achando que está abafando, achando que se livrou disso, em algum momento vai ter que responder por isso. Eu digo o seguinte, o teletrabalho, ele serve, né, para ser solução e praticidade, para ser eficiência. Se ele está dando mais trabalho, se ele está dando, né, se está trazendo problema, é porque tem muita coisa para melhorar aí, tá bom? Tem muita coisa para melhorar e geralmente melhorar na gestão